Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. No programa de hoje, vamos falar sobre a educação de jovens e adultos, a EJA, uma modalidade de educação básica essencial para atender uma parcela significativa da população que, por motivos diversos, não pôde concluir a educação formal durante a idade regular. Vamos conversar com uma ex-aluna da EJA que, através da volta aos estudos, conseguiu reescrever sua trajetória de vida. E também vamos falar sobre grêmios estudantis que ampliam as discussões e as práticas democráticas nas escolas. Vamos saber como foi o encontro de grêmios que reuniu mais de 400 estudantes de 28 unidades educativas e da EJA, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. E quem está aqui comigo é a Nathalie Cardoso, que é coordenadora dos grêmios estudantis da Secretaria Municipal de Educação aqui de Florianópolis. Nathalie, seja muito bem-vinda ao Educa Floripa. Muito obrigada. Nathalie, qual o papel dos grêmios estudantis? É trazer a dimensão das relações democráticas para o cotidiano escolar, para que os estudantes possam se organizar, participar das discussões e ações dentro da escola. É uma forma de dar voz a esses estudantes. Sim, a gente tem o diálogo como algo central, uma ferramenta muito importante de escuta e fala, tanto dos estudantes, né, entre eles, quanto com o grupo docente, as famílias, enfim, a comunidade educativa. A Secretaria Municipal de Educação, ela tem estimulado muito esses movimentos. Sim, a gente, a partir de 2018, começa a organizar encontros de grêmios, que são encontros formativos. A gente trabalha com oficinas, que são temas a partir do interesse dos estudantes que eles trazem, né, que eles têm necessidade de dialogar, seja dentro da escola ou temas de relevância social. E a partir disso, então, a gente vai fazendo uma formação política, envolvendo a arte, o corpo, a importância do diálogo e de lidar com aquilo que eu não concordo, com as divergências. Com as diferenças. E aí vocês tiveram recentemente um grande encontro. Sim. Antes desse grande encontro, a gente trabalhou 3 encontros regionais, também com oficinas e em unidades educativas. E agora, a semana passada, né, o 5º encontro de grêmios estudantis. A intenção desses encontros, Nathalie, além da troca de experiências, é também munir esses estudantes com informações que vão ser importantes para que eles possam, né, se auto-organizar, se autogerenciar nesses grêmios. Sim, esse é o grande objetivo, né? É importante dizer que a gente está no ensino fundamental, né, com estudantes do 1º ao 9º ano. Então, quando a gente fala de movimento estudantil, o foco, no geral, é no ensino médio. Então, a gente tem todo um cuidado e uma perspectiva de trabalhar a autonomia, respeitando os processos de cada faixa etária, de cada unidade, né, as suas caminhadas. E o papel do adulto nesse sentido é muito importante, como um mediador, como alguém que está ali para dar todo o suporte, mas que também os estudantes vão construindo as suas experiências e se auto-organizando, né? Esse seria o nosso grande objetivo. Porque os professores, eles e a gestão da escola, das unidades, eles ajudam, eles auxiliam nesse processo. Sim, tem um papel muito importante do plano de gestão, né? Que a gente trabalha dentro da gestão democrática. E o tripé família, profissionais e estudantes é fundamental. Então, isso faz parte dessa construção, só que é uma construção diária e coletiva, né? Então, isso é bastante importante. A gente vai qualificando essas, em especial daí com o grêmio, a participação do estudante. Na prática, Nathalie, como é que esses grêmios funcionam? Cada unidade funciona de uma maneira diferente? Qual é a recomendação e o que tu vê na prática? Certo. A gente não diz como tem que ser, né? Então, cada escola tem a sua trajetória, tem o seu amadurecimento enquanto coletivo e das suas discussões. Então, a gente tem grêmios que fazem eleições, aquela eleição formal, com chapas, com apresentação de propostas, outros que são com representantes de turma, outros que fazem paridade de chapas, então tem uma variedade bem grande. Isso é interessante, porque é heterogêneo e, enfim, não tem uma forma única, né, de pensar isso. O que você tem visto, né? Esses grêmios, eles têm ajudado
com o clima da cultura ali da unidade, eles são responsáveis por isso também? As pautas, né, que eles vão trazendo ajudam sim a compor essa qualidade das relações das unidades educativas. Eles gostam de se envolver com pautas esportivas, pautas culturais, mas também pautas de relevância social, como racismo, como a saúde mental do jovem e questões também voltadas à tecnologia e arte, né, a dança, a poesia. Então, é bem variado, né, e isso é interessante, assim, é muito potente. Pelo que tu estás falando, as pautas passeiam por diversas áreas, né, diversos campos, e isso ajuda muito a melhorar não só o clima da unidade que a gente falou agora, mas também melhorar a unidade escolar em si, né? Sim, essa questão de eles se sentirem pertencentes, né, e participando da escola gera uma aproximação, né, então como as estratégias que eles criam para dialogar com os demais estudantes e sabendo que a gente trabalha junto direitos e deveres, né, que eu acho que essa dimensão também é importante da gente não perder de vista. Então, essa é a responsabilidade, né, com esse coletivo, com a escola. Você falou aí sobre a questão de direitos e deveres. Esse tipo de movimento, ele também traz uma noção de responsabilidade muito grande para esses estudantes, porque vai trazendo informações e consciência de como as coisas acontecem, de como elas funcionam, do que cabe a mim, do que cabe ao outro, de como eu posso cobrar, né, soluções ou buscar soluções. Sim, pensar o bem comum, né? Esse lugar do bem comum, que no coletivo a gente pensa e sente diferente, há conflitos, né? Acho que a gente não tá para dizer que não existem conflitos ou interesses distintos, mas como que a gente dialoga, então, num lugar que a gente pode chamar de equidade, né? Que é o lugar sem negar o lugar de cada um, mas procurar esse bem comum. Tem algum projeto que te venha à mente que você acha, nossa, esse é um case bacana para a gente expor aqui, de como esses estudantes movimentaram aí o Grêmio Estudantil e atingiram alguma conquista ou fizeram alguma mudança? Eu acho difícil dizer difícil de citar um, são vários. Mas, assim, eles são, como a gente tem grêmios nos anos iniciais, nos pequenos, então eles são surpreendentes. Olha. Eles fizeram pesquisa com os próprios estudantes, levantaram sobre a questão da fila, por exemplo, e algumas questões, né, bem específicas. Então, eu não acho que isso é importante, mas eu não conseguiria dizer porque cada caminhada deles é muito importante, assim, todas, né? Elas são válidas, né, Nathalie? Tu estudas esse assunto? Sim. Fez mestrado nessa área. Conta um pouquinho pra gente como foi. Eu tenho me dedicado, né, com relação a isso, a pensar, ampliar a participação dos estudantes e desmistificar um pouco o nosso olhar enquanto adulto, porque a gente, às vezes, traz a nossa bagagem e claro que ela é válida, mas ela precisa estar aberta para esse estudante de hoje e para os formatos que a gente tem de educação ou de participação política, ter essa autonomia deles no hoje, né? Então, acho que é isso que eu tenho me ocupado um pouco de fazer, né? E olhar para as experiências que a gente teve no Brasil, enfim. A educação, ela tem mudado muito nos últimos tempos. A gente percebe, né, que a educação bancária saiu um pouco de cena, que nós temos uma educação mais participativa, onde o estudante está ali ajudando na construção do conhecimento, né? É uma comunhão, e isso também se exemplifica muito bem na questão dos grêmios, né? Sim. Onde os adultos, claro, levam a sua experiência de vida, né? Mas os estudantes também são protagonistas nesse movimento. Sim. Sobretudo, a gente trabalha os conceitos, que são importantes, mas a prática, né? Eu acho que é uma grande questão essa de entender a escola não só como uma parte do intelecto, e a gente, então, trazer com o Grêmio tanto a reflexão quanto a ação, né? Que aí o objetivo de uma educação crítica, emancipadora, né? De uma educação que tenha uma relevância social e
e amplie, né, as possibilidades do estudante de escola pública. A gente falou ainda há pouco nessa questão de aprender a ouvir o outro, né, que ultimamente, com o advento aí da tecnologia, as pessoas bloqueiam, né? Sim. E aí, no embate, digamos, no embate saudável frente a frente, aprender a ouvir também é uma habilidade super importante que se desenvolve e se leva para a vida. Sim, verdade. Isso é muito interessante, porque, como você falou, assim, a gente conversa muito, a gente não vai excluir as pessoas, né? Porque é muito fácil a gente sair de cena, né? Eu acho que o desafio tá nisso, tá em tentar se aproximar desse olhar do outro, de uma realidade que de repente você não tinha percebido ou desconhecia, né? E aí a gente sai de um lugar de julgamento para um lugar de construção. E é uma construção solidária, né? É uma construção, acho que é um resgate de alguns valores, assim, que são bem importantes mesmo. Você falou em resgate, eu aproveito essa palavra para falar de um resgate também dos próprios grêmios estudantis, porque por muito tempo a gente não ouviu falar mais deles, né? Tá acontecendo isso? Sim, a gente retoma em 2018, faz 2018, 2019, com a pandemia tivemos, enfim, né, bastante um afastamento das relações, e agora em 2023, enquanto secretaria, a gente, né, faz essa retomada desses encontros presenciais. E é um trabalho muito articulado com as unidades educativas também, desde sempre, muito próximo aos articuladores, aos diretores, né? Então é um trabalho que atravessa todos os setores da secretaria e muito junto com essa base, assim, né? Com os estudantes e com esses profissionais. E por isso que ele tem dado certo, né? Por isso que ele tem gradativamente aumentado o número de participantes e de escolas. E evoluindo mesmo esse processo. Sim, evoluindo esse processo, tanto no número de oficinas, quanto na retomada de temas, por exemplo, que a gente vai tendo essa devolutiva dos estudantes, que são temas importantes, e também falar de autonomia é algo assim, é difícil, né? A gente tanto mensurar o que é autonomia, quanto também propor e perceber dentro dessa faixa etária, né? Mas os estudantes ajudaram a organizar os encontros regionais. Olha só. Uma escola, um grêmio propôs uma oficina. Enfim, então a gente tem caminhado com algumas ações e a gente quer caminhar mais ainda, né? E nesse amadurecimento, mas também nesse respeito. Claro. Né? Autonomia com responsabilidade. Isso. 2024, então, os trabalhos continuam ainda mais intensos nessa área para vocês. Sim, vamos seguir, né, com os nossos encontros regionais, com o encontro final, fazendo assessoramento nas unidades educativas. Os grêmios também, por exemplo, que já têm alguma experiência maior, são convidados por outras escolas, por outros estudantes para fazer seus relatos, para ajudar a pensar o grêmio lá. Então, tem uma troca boa, isso, né? Eles têm também autonomia nesse sentido, também é estimulado, né? Essa autonomia dos estudantes, enfim, dos profissionais. Fica a dica, então, né, para as unidades que não têm, quem sabe, estimular seus alunos, seus estudantes, né, a desenvolverem seus grêmios. Sim. Nathalia, muito obrigada pela tua participação aqui no Educa Floripa. Foi um prazer te receber e conhecer um pouco mais desse trabalho aí envolvendo os estudantes nos grêmios. Obrigada, eu que agradeço. Foi uma honra. Obrigada. E agora a gente faz uma pausa para o quadro Desafio de Português. Que tal testar os seus conhecimentos com o professor William? Olá pessoal, eu sou o professor William e hoje a gente vai esclarecer um tema que pode gerar dúvidas na escrita, que são as diferenças entre o A com H e acento e o A craseado. Essas palavras, apesar de parecerem semelhantes, elas têm usos distintos. Vamos entender cada um deles. Vamos começar com o A, como preposição. O A, quando usado como preposição, ele indica tempo futuro e distância de lugar. Por exemplo, daqui a 3 dias serão os exames, tempo futuro. Estamos a 5 km de casa, distância de lugar. Agora vamos falar sobre o A com H. Essa forma verbal é utilizada para indicar tempo passado, ele vem do verbo haver. Por exemplo, há 3 dias começaram os exames, tempo passado.
Há 3 dias atrás estávamos aqui, tempo passado com redundância da palavrinha atrás. Lembre-se que a gente pode utilizar o a sozinho ou com uma expressão atrás, mas isso significa que a gente vai ter uma redundância. São 2 termos que estão indicando o tempo passado. Evite isso na norma curta. Por fim, vamos falar do a craseado. Ele é chamado craseado por levar esse acento, que é diferente do acento agudo, é o contrário dele. Essa combinação de letras é a contração da preposição a com o artigo definido a. Por exemplo, ela vai à feira. Quem vai sempre a algum lugar. Está aí a preposição do verbo ir. Mas o a da feira, que é a palavra substantiva feminina, se juntam para formar esse a craseado. Então hoje nós vimos a diferença entre o a com H, que é do verbo haver, e o a craseado, que apesar de semelhanças, eles têm usos diferentes na escrita. O a para o tempo futuro e distância, o a com H para tempo passado e o a craseado como contração de uma preposição exigida por um verbo com um artigo definido a. Até a próxima, pessoal. Beijo! Tá aí boas dicas de português. E a gente segue o Educa Floripa agora falando sobre EJA, Educação para Jovens e Adultos, uma modalidade de ensino pensada para aqueles que, por diferentes motivos, não puderam estudar ou não concluíram o ensino fundamental. E quem está aqui comigo é a Josilei Balduino Souza, que foi aluna da EJA. Josilei, seja muito bem-vinda ao Educa Floripa. Obrigada, olá. Josilei, muitas pessoas, por diferentes motivos, precisam parar de estudar ou não podem iniciar seus estudos. Isso aconteceu com você também? Sim. Quando criança, eu fui para a escola lá nos primeiros anos, assim, normal. E aí, depois de um tempo, comecei a ter problemas com conflitos familiares e outras dificuldades. E aí, eu acabei estudando somente até por volta de 5ª série, 6ª. Que antes era série, né? Eu lembro bem de ter parado em 6ª série. Aí fiquei tempos sem estudar, assim, anos. E aí depois eu novinha casei, tive filhos e resolvi voltar depois, assim, de um certo tempo. Mas eu já voltei muitas vezes, viu? A vida vai tomando rumos e a gente precisa fazer escolhas, a gente sabe disso, nem sempre é fácil, né? Mas aí você resolveu voltar a estudar e conheceu a EJA. Sim, eu já venho de EJA há tempos. De todas as minhas retomadas, sempre foi EJA, porque foi à noite. Então, eu avançava aos pouquinhos, assim. Eu saí de 6º ano, cheguei até o 8º. E aí, nesse 8º, que ainda era assim, várias vezes eu entrei e parei, porque eu tinha filhos. Então, aí vinham os problemas, eu ia desistindo. Até que na minha última tentativa, eu não desisti mais de jeito nenhum. Como é que foi essa última tentativa? Quando foi? Então, eu depois de os filhos já criados, adultos já, eu resolvi morar no litoral lá no Rio Grande do Sul. E aí ali tem um programa de EJA, como tem em vários municípios, e aí ali eu consegui chegar até o final. Só que aí eu parei lá nos últimos dias para trabalhar à noite, porque litoral tem muito serviço de comércio à noite. Aproveitar o serviço de temporada. Só que aí nesse caminho, assim, uma amiga tinha vindo para cá e me convidou para vir para cá trabalhar aqui, já que eu trabalhava em comércio. E eu vim. E aí eu trabalhei durante a temporada de verão aqui, lá no ano de 2022. E aí no meio do ano, assim que passou a temporada, que eu entrei em trabalho formal, de carteira assinada, eu foquei na volta à escola, porque eu queria avançar. Também no trabalho, em novas oportunidades, enfim. E aí eu comecei a perguntar para um e outro lá no meu trabalho, até que uma colega de trabalho me indicou a escola que eu entrei lá. Qual foi a unidade que você concluiu a EJA? Eu não sei te dizer exatamente como é a unidade, eu sei que lá é EJA Sul 2, Núcleo EJA Sul 2. Como é que foram as aulas nesse período? As aulas, acredito que as aulas do EJA todas são boas, assim, que eu tenho assim, informações sobre dinâmica de aula aqui em Florianópolis. Mas lá eram aulas maravilhosas, assim, com programas de aula diferenciado, muita saída cultural. A gente saía bastante, assim, para eventos voltados para a educação, programas, assim, de pesquisas, de projetos, de
inclusão, assim, de alunos de diversas idades e diferenças, assim, juntos na mesma turma. Diferentes gerações. Exato. Juntas. Por aí. Ajuda a expandir. Assim, ó, é muito diferenciado. Aqui, as experiências que eu tenho daqui, né? Realmente bom demais, assim, porque influencia muito o aluno a querer seguir mais, assim, continuar evoluindo, porque dá um incentivo sempre mostrando ali que tu é capaz de dar um outro passo, de fazer uma outra coisa. De ir além. Isso. Josilei, tu falou ali de uma experiência de vida tua, que você foi fazendo EJA e também fazendo paradas, né? Existem barreiras, não é simples, né? Mas é preciso ter persistência. Sim. Porque muita gente acha que não vai dar conta, né? Qual é o teu recado nesse sentido? Olha, assim, pelas minhas experiências e também pelo que eu vejo no dia a dia com colegas também, porque eu continuo estudando, a gente tem que ter força, assim, e determinação. Eu costumo usar como é que eu vou te dizer? Não consigo expressar assim, ó, eu sempre penso aonde eu quero chegar. E eu visualizo aquilo, assim, sabe? Eu imagino, eu penso, não, mas eu quero fazer tal coisa, como agora, este momento que eu tô. Eu quis muito, eu lutei muito para estar neste momento de trabalho. Eu não esperava entrar no IFSC. Eu ia te perguntar exatamente isso. Eu fiquei sabendo que tu, inclusive, passou para o IFSC. Foi. Eu não passei para o IFSC. O IFSC foi um incentivo, meio que uma indicação da diretora da escola, coordenadora da escola que eu estudava lá. Eles colocaram para nós, os professores no geral, que teriam essas vagas abertas para o IFSC. E que são vagas direcionadas a alunos do EJA. E eu não lembro se eram 2 turmas ou uma por semestre. Ou que seja, bacana. Não é várias turmas. E ali há um sorteio. E eu fiz uma inscrição, assim, os professores colocaram ali para nós e viram quem estava à disposição e eu também fiz. Mas, na verdade, eu não fiz, assim, eu mesma. A coordenação da escola que fizeram tudo. Fizeram inscrição. Sempre o EJA foi fundamental. O que você está cursando no IFSC? O curso de ensino médio integrado com cozinha, especialidades e habilidades de cozinha. Você quer trabalhar nesse ramo da gastronomia? Eu não tinha, assim, um interesse formado, assim, para isso. Mas, como o curso veio junto com o ensino médio, daí eu abracei. E aí, assim, a gente está indo, assim, todos os alunos que vieram lá do EJA, da minha turma, estão lá. Olha todos só. Nós ali, seguindo. Que alegria, né? Quanto tempo esse curso? 2 anos e meio. Só que pode acontecer, como a gente estava falando, pode acontecer problemas no meio do caminho. Eu mesmo tive problemas gravíssimos nesse semestre. Problemas muito graves mesmo. Eu cheguei a pensar em desistir. Mas também tem lá também tem muito incentivo. É bom demais, assim, a parceria, maneira como eles lidam com alunos, é isso, bem essa palavra, acolhimento. E pode acontecer também eu tenho dificuldades, por exemplo, assim, umas coisas eu domino muito bem, outras eu já não consigo, assim, algumas matérias. Então, eu acredito que pode ser que eu avance em etapas que nós já terminamos e outras pode ser que eu venha a precisar de um reforço maior, como tinha acontecido lá no EJA. Quando eu não me senti pronta, eu não avancei. Aí o outro semestre foi beleza, assim, eu passei... Reforçou o estudo, o que é normal para todo mundo, né? Nós temos mais habilidades e facilidades em algumas áreas, menos habilidades e menos facilidade em outras áreas. Mas você falou que todos os seus colegas aí da EJA, né, estão ali. Para todos eles, existem dificuldades, né? Cada um tem as suas particularidades, assim, né? Tem suas lutas do dia a dia. E aí, mas todos os 4, eram 5 alunos inscritos da minha turma. Só um não conseguiu e não chegou a tempo, coisas assim, para iniciar o ano. E os outros 4 continuamos lá. Firmes e fortes. Quais são os seus planos agora para o futuro? Assim, ó. Neste momento, meus planos é tirar férias. Tá cansada, né? Final de ano. Eu não tiro férias de trabalho já há mais de 5 anos, sempre emendando um trabalho no outro, até chegar onde eu cheguei agora.
Eu tive promoção imediata no meu trabalho depois do EJA, concluído o EJA, confirmada a vaga no IFSC, eu fui promovida de uma certa forma. Olha Foi. só. Entrei em outra área. E aí eu não pude tirar férias, né? Lógico. Passei de uma empresa para outra. Agora é férias, final de ano, férias da escola, assim, para dar um tempo. Mas no próximo ano eu pretendo fazer concurso público. Já comecei a pesquisar já concursos, estados, assim, que estejam abrindo opções. Você imaginava todas essas possibilidades se abrindo antes de concluir a EJA, de voltar para a EJA? Não. Lá no RS, como eu falei, eu estudava assim, eu sempre gostei muito do ambiente escolar, eu acho que desde criança mesmo. Eu adorava mesmo ir para a escola. Então, aí teve problemas e tal, parei de ir quando criança, quando eu curtia. Depois de adulta, comecei a perceber que eu gostava de estar atenta, assim, ao que os professores estão ensinando, qual é a dinâmica de aula, o que tem de atualização no momento. Às vezes até um livro antigo me chama a atenção, que eu fico pensando como eram as coisas antes, como é agora. E então eu gosto do ambiente escolar, mas eu não imaginava nada disso. Eu pensava que eu ia terminar ali o ensino médio, ensino fundamental e médio, e ia arrumar outro emprego, e era isso, sabe? Depois que eu cheguei aqui em Florianópolis, realmente que tudo mudou na minha cabeça, assim, eu sempre penso em mais, mas não é esse mais... como é que se fala? Evoluir. Ambicioso. É um mais como crescimento, conhecimento, como pessoa, como poder passar algo para alguém, assim, quando eu estiver ali, como eu te falei, onde eu quero estar, o tipo de trabalho que eu pretendo fazer, assim, futuramente. Que bonito de te ouvir falar, porque percebendo, a gente vê que não é uma questão só de concluir o ensino fundamental, né? Tem aí autoestima, empoderamento, coragem, né? Não é fácil, não. Mas eu acredito que, eu não faço a vítima da sociedade. Não é fácil para ninguém. Para quem tá naquela fase, né, de pensando assim, olha, não é mais para mim, eu não dou mais conta, eu tenho muita atividade, ou eu não consigo aprender, é preciso só mudar o olhar e tentar, né? Hoje, ainda no almoço, eu conversei com o meu colega, não colega da mesma área, assim, ele é gerente lá no meu trabalho, e nós conversando sobre isso, e ele foi me colocando sobre também a caminhada dele até aqui. E conversamos sobre isso, sobre o fundamento de estudar, mas não só estudar na escola, por exemplo, mas de estudar para a vida, assim, de estar sempre buscando algo, de aprender mais. A gente está em tempos de tecnologia acelerada, então, e é isso, assim, eu não quero envelhecer meio paralisada ali, sabe, sem saber o que está acontecendo. Josilei, posso contar a sua idade? Sim, claro. Você estava me falando que acabou de fazer 45 anos, mas que na sua turma tinha pessoas com mais idade, então nunca é tarde para fazer a EJA. Tinham, como ainda tem. Colegas que foram comigo, como eu falei, são a minha colega mais velha que eu, duas mais velhas, assim, mais de 50, mais de 60. E lá dentro da turma hoje do IFSC também tem colegas a mais ainda de 60 anos. Então, eu olho ao redor, assim, para a turma e vejo que são diferentes gerações, diferentes modos de ver as coisas, né? Falando sobre o tempo que se vive agora e também, ao mesmo tempo, essa inclusão de todos ali no mesmo ideal ali. Comungando de novas possibilidades, de novos aprendizados. Estudando juntos, né? Assim, todos seguindo ali juntos, né? Cada um com as suas diferenças, mas todos ali na mesma linha. Josilei, muito bom conhecer a sua história. Parabéns pela força de vontade, serve de inspiração para muita gente, com certeza. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria muito te agradecer. Eu agradeço mais. Agradeço mesmo. Muito obrigada.
Lembrando que a EJA é um serviço gratuito e que existem polos espalhados em diferentes escolas de Florianópolis. A EJA conta com a facilidade de horários e didática apropriada para quem tem mais de 15 anos de idade e quer se alfabetizar ou concluir o ensino fundamental. E o Educa Floripa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia.